pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vou contar mais um pouquinho dos relatos onde eu falo sobre meus relacionamentos, né? Peraí. Pronto, só ajeitei a posição aqui. Dessa vez vai ser um vídeo um pouco mais curtinho, porque esse não foi muito longo assim, e esse também é mais leve, então não é como os outros. Esse aqui acho que é um dos mais leves que eu já tive. Mas eu não avisei no outro vídeo, mas eu vou avisar nesse aqui no início, né? Talvez tenha gatilhos para algumas pessoas, relacionamentos e as coisas das quais eu passei são tópicos um pouco sensíveis. Então, se você não quiser saber ou se você não quiser ver esse vídeo, tudo bem. Assista os outros vídeos que acho que você vai conseguir relaxar um pouquinho. Gente, eu tô tentando me lembrar da ordem onde aconteceram as coisas. Mas a minha cabeça, principalmente depois da pandemia, ficou muito esquisita em relação a datas, sabe? Eu me perdi completamente no tempo, assim, mas enfim, se eu estiver pulando algum e me lembrar depois, aí eu venho contar pra vocês, tá bom? Mas teve uma época da minha vida onde eu passava muito tempo na internet. Era uma época que eu tava descobrindo a internet, assim, e eu ia muito pra casa da vizinha, porque eu falava que eu ia fazer trabalhos de escola e ficava lá jogando, passando horas e horas na internet. Até que eu ganhei meu primeiro celular e minha mãe colocou a internet lá em casa. E assim, eu sofria muito bullying na escola. Não tinha muitos amigos e os poucos amigos que eu tinha moravam meio longe. Então eu não ficava indo pra casa deles nem nada. Só de vez em quando e tal. Então eu conheci muita gente na internet. Minha mãe me deixava sem supervisão nenhuma. Daí eu entrava em vários grupos de Facebook, conversava com Deus e o mundo. É bem perigoso, inclusive, viu, pessoal? Tipo assim, não precisa colocar um aplicativo pra você vigiar o seu filho o tempo todo, que eu acho isso paia. Mas não deixe ele fazer qualquer coisa na internet, porque é perigoso. Tem muitas pessoas ruins no mundo. Enfim, aí nessa época eu acabei conhecendo 3 pessoas que se tornaram meus amigões, sabe? Tipo, muito meus amigos mesmo. E é engraçado porque eu namorei esses 3 meninos. Só que foram namoros muito curtinhos, então vou contar os 3 aqui de uma vez. Eu só lembro o nome de 2, o terceiro eu não lembro o nome. Mas era Luiz, Gabriel e o outro eu não lembro o nome. Eu conversava com os 3 todos os dias. Eles eram tipo meus amigos e tal, eu gostava muito deles. Só que eu comecei a me apaixonar, foi tipo assim, eu me apaixonei primeiro por um, depois por outro, depois por outro. E incrivelmente era correspondido, sabe? Primeiro foi o Gabriel. O Gabriel era muito gente boa, ele era engraçado, ele era fofo. E a gente falava que a gente era namorado. A gente conversava como namorado, flertava como namorado. Ele tinha acho que 22, eu tinha 16, eu acho. 16. Enfim, ele era meu namoradinho. Com o Gabriel foi tranquilo, porque um dia a gente só parou de falar que a gente era namorado, sabe? Tipo, um dia só parei de falar sobre isso com ele. Ele parou de falar sobre isso comigo. E vida que segue. Hoje em dia, pelo que eu sei, ele é pai. Ele tem, acho que uma filha, não sei, ou um filho. É um dos dois, né? Não sei. Mas ele é pai. Não tenho nada pra reclamar dele. Ele era muito gente boa. Aí depois, eu namorei com um outro menino que eu não lembrava o nome.
Mas eu namorei com ele porque ele me colocou muita pressão. Porque eu não gostava dele como namorado, sabe? Tipo, eu achava ele legal, mas a gente só conversava, só achava ele meu amigo. Só que ele se apaixonou por mim e ele colocou tanta pressão, mas tanta pressão em mim, sabe? Tipo assim, ele se apaixonou por mim, não foi correspondido, mas ele fazia de tudo pra que eu gostasse dele. Ele mandava mensagem o dia inteiro, ele me contava o dia todo dele, ele contava da vida dele, ele falava que me amava, mandava videozinho falando que me amava. Só que aí eu não correspondi. Aí ele começou a fazer besteira. Ele começou a se cortar, sabe? Tipo, machucar ele mesmo. E teve uma hora que ele fez isso escrevendo meu nome com uma gilete, eu acho. E aí quando ele mandou isso eu fiquei muito preocupado porque eu gostava dele, sabe? Ele era meu amigo. Mas eu não queria que ele se machucasse, mas eu não queria namorar com ele. Mas enfim, só que ele acabou colocando tanta pressão que eu aceitei. Eu dei uma chance pra ver se rolava alguma coisa de eu gostar dele e tal. Gente, eu lembro direitinho. Eu aceitei o pedido dele de noite. Nessa época eu tinha insônia, eu ainda não conhecia o SMA direito. E eu passava a madrugada toda acordado. E ele acordava às 5h20 da manhã pra ir trabalhar. Então a gente estava o tempo todo conversando. E quando ele estava no trabalho, eu dormia depois que eu chegava da escola. E eu lembro que foi tipo assim, a gente ficou nessa de fingir que a gente era namorada. Não fingi não. A gente ficou nessa de ser namoradinho por 3 dias. No terceiro dia eu não aguentei mais essa mentira toda, sabe? Tipo, e terminei com ele. Nossa, e ele ficou super mal. Me xingou, me bloqueou, sumiu. Uns anos depois eu encontrei ele no Facebook de novo. Aí ele tava namorando uma menina lá e eu fiquei super feliz por ele. Aí eu curti a foto. Aí ele veio na minha DM, mandou um puta de um textão me xingando, falando que eu tinha acabado com a vida dele, que ele ficou muito triste, que eu fui um filho da... Sabe, me xingando mesmo. Aí no final ele falou assim: e agora, depois de tantos anos que eu finalmente achei uma pessoa que me ama, eu tenho forças pra te dizer o que eu não consegui te dizer na época. Então, um grandíssimo vai tomar no... Ele mandou essa página em letras grandes no Facebook. Aí eu fiquei assim. Acho que às vezes a gente é realmente o vilão da história das pessoas e não tem muito que a gente possa fazer, sabe? Não vai existir uma pessoa que não seja o vilão da história de outra pessoa. Sempre tem. Mas enfim, fiquei muito feliz por ele, que ele conseguiu superar, que ele conseguiu achar alguém. Sabe, eu nunca tive raiva dele. Ah, detalhe, cada um deles morava num lugar diferente. O Gabriel morava no Paraná, eu acho. Esse menino que eu não lembro o nome morava em São Paulo. E o Luiz, que foi o terceiro e último, morava no Rio Grande do Sul. Com o Gabriel eu namorei uns 2 meses. Com esse menino que eu não lembro o nome, eu namorei uns 3 dias. Com o Luiz, eu namorei 2 anos. Eu realmente gostei do Luiz, sabe? O Luiz eu gostei de verdade. Eu pedi ele em namoro e a vida dele era muito conturbada. Então, quando ele não tava em casa, ele tava na rua procurando Wi-Fi público pra gente poder conversar. E a gente conversava todo dia, eu mandava presente pra ele daqui de onde eu moro, lá pro Rio Grande do Sul. Eu mandava dinheiro pra ele porque ele tava sempre fudido de grana e nunca tava em casa porque ele tava sempre brincando com a mãe dele. Aí eu ficava preocupada, eu mandava dinheiro pra ele. Dinheiro tipo de... que eu juntava, sabe? Tipo, o ano todo eu mandava pra ele. Às vezes eu fazia alguma coisa assim pra minha mãe, ela me dava um dinheirinho, eu mandava pra ele. Gente, eu cheguei a mandar dinheiro pela lotérica porque eu não sabia
mandar via banco, sabe? Online na época. O Pix nem existia, eu acho, sei lá. E era difícil mandar via TED, TOC. Nem lembro mais como é que faz. Eu realmente gostava dele, sabe? A gente conversava todo dia e pá. Só que também foi uma época onde eu fiquei muito depressivo. Eu tava ali com os meus 17, não, era 16 para 17 anos. Eu tava muito depressivo e também foi a época que eu entrei no teatro. Então, foi a época que eu tava muito mal mesmo. E aí eu entrei pro teatro e o teatro começou a me salvar, sabe? Eu comecei a fazer peça e conhecer pessoas. E eu tava namorando com esse menino. E esse menino era muito tóxico. Chegou um ponto onde eu não podia nem abraçar as pessoas. Eu não podia fazer nada, tipo assim. Eu mandei uma foto pra ele uma vez. Porque eu tinha um professor de teatro que ele tava saindo da escola. E eu adorava ele. Aí eu mandei uma foto pra ele abraçado, tipo, com esse meu professor, sabe? Eu tava abraçado com meu professor e eu falei, olha, amor, meu professor tá indo embora, vou sentir muita falta dele e tal. Esse aqui é ele. E aí ele ficou muito puto comigo, brigou comigo, ficou sem falar comigo uns 2 dias. Nossa, eu fiquei muito mal. Ele tinha um ciúmes muito tóxico, muito possessivo, muito ciúmes. Aí a gente começou a discutir muito, discutir não, né? Tipo, ele começava a discutir comigo, eu só aceitava calado. Até que a gente ficou nessa, ele brigava comigo, eu chorava, não tinha muito que eu pudesse fazer. Ele ficava um dia inteiro sem falar comigo e era assim com muita frequência, sabe? Isso foi desgastando. Até que eu conheci uma menina na internet e a gente virou amigo. Aí ela me chamou pra um rolê. E nesse rolê eu conheci um menino. Não fiquei com esse menino. Nada. E foi tipo assim, rolê de casal. Tinha um casal desse lado, um casal desse lado. E eu no meio com uma garrafa de vinho assim, de vela. E tinha esse menino. Mas eu não ia ficar com esse menino porque eu tava namorando. Eu era muito fiel, ainda sou muito fiel. Sempre fui fiel pra caramba. Só que esse menino começou a conversar comigo e eu comecei a achar ele muito legal. Aí eu comecei a ter um sentimento por ele. Aí eu pensei, é muito paia criar sentimento por outra pessoa estando com uma pessoa. E meu relacionamento com o Luiz já estava muito desgastado. Detalhe, eu fazia ligação com o Luiz todos os dias. A gente ficava horas e horas conversando por ligação. E aí teve uma vez que ele atendeu sem querer, o celular estava no bolso dele e atendeu a ligação. E aí ele não falou nada, mas eu fiquei escutando ele conversando com os outros amigos dele. E aí eu escutei ele dizendo que levou uma garota numa loja pra ela comprar um sapato e depois levou ela no restaurante. E aí depois levou ela pra casa. E aí então, e aí eu fiquei lá escutando um tempão, a história toda. Aí eu fiquei muito puto, muito triste. Aí eu desliguei. E depois eu reclamei com ele sobre isso, mas ele ficou nessa de, não, era meu amigo que tava falando. E não sei o que, não era eu. Mas eu não acreditei. E aí quando eu conheci esse outro menino no rolê, eu pensei, minha relação já tá desgastada. Eu já fui corno. E eu tô gostando, comecei a não gostar de outro. Vou terminar. E aí eu fiz isso. Eu terminei com o Luiz. E depois eu fiquei com esse outro menino. Mas isso é história pra outro caso, porque também foi um caso paia. Mas eu conto em outro vídeo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio que informativo sobre mais traumas de relacionamento. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Fiquem bem, durmam bem. E, gente, eu estou lendo todos os comentários. Eu só não estou com internet e tempo para responder todos vocês. Mas eu agradeço muitas mensagens de carinho. E sobre o vídeo daquela pessoa que morava comigo,
acho que eu meio que concordo com vocês. Sabe quando a gente só fica cego e não quer enxergar? Tipo, acreditei muito friamente que ele só queria minha amizade. Mas depois eu comento sobre